Nessa aula nós vamos trabalhar com um outro tipo de máquinas de fluxo, que são as turbinas hidráulicas. Antes da gente falar propriamente dito das turbinas hidráulicas, é importante a gente tentar estabelecer uma comparação entre esse tipo de máquina de fluxo e a máquina de fluxo que nós trabalhamos anteriormente, as bombas. Vamos relembrar que o principal papel das bombas é fornecer energia para o escoamento. Então a bomba ela recebe na sua entrada, no bocal de sucção, um escoamento com a carga energética baixa, impulsiona esse escoamento a partir do contato do fluido com os rotores e esse escoamento ele é expelido, ele sai da bomba com uma carga energética elevada, propiciando com que o fluido atinja o seu objetivo final, que pode ser um reservatório, pode ser uma rede de distribuição de água, etc. Pode ser uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, etc. Certo? Então, o grande papel da bomba é fornecer energia para o escoamento à medida que o fluido entra em contato com o rotor da bomba. No caso das turbinas hidráulicas, o principal objetivo é o contrário, é extrair energia do escoamento. Então, quem fornece energia para a turbina é o próprio escoamento. O escoamento é que faz o rotor da turbina girar. A turbina gira porque o escoamento propicia esse giro da turbina. E nessa forma de transferência de energia que ocorre do escoamento para a turbina consegue transferir energia para o gerador e o gerador consegue gerar energia elétrica. Então as turbinas elas aproveitam a energia hidráulica transformando-a em energia elétrica. É esse o grande papel das turbinas que nós vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje. Não à toa que a imagem de capa dessa aula é aí um reservatório com uma usina hidrelétrica. Percebemos aqui a barragem, percebemos aqui a casa de máquinas onde estão instaladas as turbinas. Vamos ver então quais seriam os princípios básicos de uma unidade de geração de energia hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica. Bom, nós temos aqui a turbina propriamente dita, situada na casa de máquinas. Daqui a pouco a gente volta e explica com mais detalhes o que acontece aqui nessa região. Vamos seguir o caminho da água ao longo desse sistema. No início de tudo, nós temos aqui uma barragem e o principal papel dessa barragem é propiciar um desnível entre o nível de água e o nível da turbina. Porque quanto maior for esse desnível, maior a potencialidade de se gerar energia hidrelétrica. Então, a energia hidrelétrica ela vai depender muito do desnível topográfico existente entre o nível da água, numa situação inicial, e o nível da turbina. Vamos considerar que a água está aqui no nível de água inicial, vamos chamar esse nível de água inicial de NA1. Nível de água inicial NA1. Aqui a gente tem a turbina propriamente dita, essa região aqui é a região da turbina, então vamos chamar isso aqui de NT, que seria o nível da turbina, cota da turbina, né? Cota do eixo da turbina. E aqui nós temos o nível de água depois que a vazão foi turbinada, depois que ela passou pela turbina, vamos chamar isso aqui de NA2. Então, no início do sistema, nós temos um reservatório e no final do sistema, nós temos um canal chamado de canal de fuga. Vamos até anotar esse nome aqui, canal de fuga, que é o canal responsável por transportar a vazão que já foi turbinada novamente para o leito do rio. Vamos retornar aqui à imagem anterior. E o canal de fuga é justamente essa parte que a gente verifica aqui. Aqui nós temos o reservatório. Conforme nós já sabemos aqui a barragem, né? E aqui o canal de fuga. Então, a água é retirada do reservatório nessa região, onde a tomada de água e os condutos forçados, daqui a pouco a gente explica melhor isso, passa pelas turbinas que estão alocadas aqui na casa de máquinas, e depois que essa vazão foi turbinada, ou seja, depois que ela passou pela turbina, ela é destinada ao canal de fuga, que vai encaminhando essa água novamente para o leito do rio, situado já a jusante da barragem, certo?
Esse desnível existente entre o nível de água inicial aqui no reservatório e o nível de água no canal de fuga é uma variável importante no estudo de sistemas de turbinas hidráulicas, que é chamada de queda bruta do sistema. Então vamos nomear isso aqui de HB. E esse HB é justamente o desnível entre as cotas do nível de água no reservatório, no início do sistema, e a cota do nível de água no canal de fuga, que seria o final do nosso sistema. Fazendo aqui uma analogia com os sistemas de bombeamento, a gente tinha aquele desnível topográfico no sistema de bombeamento chamado de altura geométrica do sistema, né? Aqui o que seria equivalente seria a queda bruta do sistema, né? Mas veja que é uma queda, é um desnível no sentido da maior cota para a menor cota. Bom, temos aqui a barragem, cujo principal papel, então, é produzir uma elevação do nível de água, porque quanto maior for esse nível de água NA1, comparativamente ao nível do eixo da turbina, maior será o potencial de geração de energia elétrica. Ou seja, quanto maior for o NA1, maior também será a queda bruta, se esse NA1 aumentar. E com o aumento da queda bruta, há uma possibilidade maior de se explorar esse sistema e de se gerar mais energia. Certo, pessoal? Bom, então o papel da barragem nesse sistema, especificamente aqui no sistema de geração de energia hidrelétrica, é propiciar uma elevação do nível de água, aumentando a carga potencial do fluido no início do sistema, porque aqui no início do sistema o que o fluido tem é carga potencial. Se pegarmos um ponto situado aqui na superfície livre o fluido tem carga potencial. Já viste que as velocidades são pequenas, portanto as cargas cinéticas são pequenas, e esse fluido está em contato com o ar atmosférico, portanto sujeito a uma carga piezométrica nula quando avaliamos a escala relativa de pressão, e é o que é feito nesses casos, certo? Então, nesse ponto, na superfície livre da água, que o fluido tem energia potencial, e é essa energia do potencial do fluido que vai ser transformada em energia elétrica. Portanto, quanto maior for a energia potencial do fluido no início do sistema, maior será o seu potencial de geração de energia hidrelétrica. Pergunta que se faz então, é sempre necessário construir uma grande barragem para elevar o nível de água no reservatório, propiciando um aumento da queda bruta do sistema e, portanto, uma maior capacidade de geração de energia elétrica? Nem sempre é necessário construir grandes barragens. Vamos ver um caso aqui, por exemplo, vamos fazer um esqueminha para que a gente possa comentar uma situação onde é muito interessante, um local no rio, onde há uma certa propensão a se gerar energia hidrelétrica ou se construir uma hidrelétrica. Então, vou fazer aqui um esqueminha mostrando que esses locais de rios que são propensos à criação de energias hidrelétricas são locais onde há desníveis naturais. Então, vamos imaginar que aqui eu estou desenhando o fundo de um rio e, de repente, esse fundo aqui encontra uma cachoeira, uma queda d'água, uma região de queda d'água, certo? Então, nós temos aqui uma região de queda d'água. O que eu estou desenhando, então, é um perfil longitudinal do fundo do rio. Então, numa situação natural, o que nós tínhamos é o seguinte: o escoamento do fluido, vindo aqui da esquerda para a direita, né? Então, um escoamento que tende a ser subcrítico, à medida que ele se aproxima da região onde há a grande transição de declividade, portanto, a região da queda d'água, o escoamento ele começa a ficar mais raso e passa nessa posição aqui pela altura crítica, pela profundidade crítica. Na região da queda d'água, o escoamento ele é supercrítico, sofre aqui um fenômeno chamado de ressalto hidráulico, que vocês vão estudar com mais precisão lá na hidráulica geral, e depois retorna a ser um escoamento subcrítico novamente. Veja que essa cota de fundo do rio é bem mais alta do que a cota de fundo do rio numa distância relativamente curta. Então, são essas as regiões que são regiões propícias à construção de hidrelétricas, porque se aproveita já um desnível natural feito pelo Vale do Rio, nas regiões de quedas d'água. Isso permite que seja construída apenas pequenas barragens, normalmente barragens de nível, que têm o papel de deixar submersa a tubulação que vai retirar a água e conduzir essa água para a turbina. Então, nesses locais, é feita a construção de uma barragem de menor porte em relação à imagem que a gente viu no slide anterior,
simplesmente aqui uma barragem de nível. Essa barragem de nível, obviamente, ela vai elevar o nível de água, causando um represamento, mas sem, portanto, formar um grande reservatório, criar uma grande zona alagada. Então, ela cria aqui uma zona de remanso, fazendo uma pequena elevação do nível de água, mas que é suficiente para deixar a tubulação de tomada de água sempre submersa. Lógico que com a construção dessa pequena barragem de nível, há essa elevação do nível de água, então o nível de água ele sobe um pouquinho. Com a barragem a priori, então não vai haver esse fluxo de água mais pela cachoeira, porque essa água ela será canalizada, ela será colocada dentro de uma tubulação e a partir daí ela será conduzida até a casa de máquinas, certo? Então vai ser feita aqui a construção de uma casa de máquinas nessa região, por exemplo, ou a jusante dessa queda d'água, né? Então eu estou desenhando aqui, ó, de forma simplória, bem simples, a nossa casa de máquinas. Temos aqui a casa de máquinas. Nessa região vai ser colocado o sistema turbina gerador, que é o sistema utilizado para fazer a geração de energia hidrelétrica. Então vamos colocar aqui de uma forma genérica o T como sendo a turbina, e é feita a construção de uma linha de condutos forçados, ou de uma linha de conduto forçado, se é uma turbina apenas, certo? E esse conduto forçado, ele vai veicular a água dessa região represada, situada a montante, até a turbina. Então, nós temos aqui essa situação, onde essa tubulação veiculará a água aí até a turbina. Então, o papel dessa barragem nesse sistema é simplesmente provocar uma pequena elevação de nível, garantindo a submergência dessa tubulação, que aqui é chamada tomada de água. A entrada dessa tubulação é chamada de tomada de água, é onde a água é retirada do reservatório ou do represamento, certo? Então, nós temos aqui a tomada de água. Aqui o conduto forçado, né, o conduto de adução, ou conduto forçado adutor. Aqui é a casa de máquinas, e a água passará por essa turbina e será destinada posteriormente ao canal de fuga. Então, após passar pela turbina, a água será destinada ao canal de fuga, que é executado aqui nessa região, certo? Então, nós temos aqui a execução de um canal de fuga, e esse canal de fuga ele vai veiculando a água novamente para o leito do rio, certo? Então, ele tem o papel de propiciar essa veiculação da vazão que já foi turbinada, ou seja, daquela água que já passou para a turbina, novamente para o leito do rio. Então, veja que esse sistema ele aproveita um desnível natural do terreno, uma queda d'água, e com isso não há necessidade de se construir grandes barragens, apenas uma pequena barragem de nível e um represamento também que não chega a alagar grandes áreas situadas a montante do empreendimento, certo? Então, a área alagada é uma área bem pequena. E veja que, se nós analisarmos em termos de queda bruta, que é o desnível entre o nível de água no início do sistema, nessa região represada, e o nível de água lá no canal de fuga, linha 2, nós temos nesse sistema uma elevada queda bruta, mas aproveitamos a característica natural do relevo do leito do rio, ou seja, a existência de uma queda d'água. Então, temos aqui uma queda bruta bem expressiva, mas sem a necessidade de construir uma grande barragem, certo? Então, aproveitar esses desníveis naturais do relevo são boas alternativas para a implantação de hidrelétricas. Então, normalmente o pessoal o pessoal que vai fazer um empreendimento hidrelétrico, eles costumam mapear o leito do rio e verificar onde já existem esses desníveis naturais, porque isso vai tornar o empreendimento bem mais barato, porque não há necessidade de construir grandes barragens e nem de alagar grandes áreas. Tudo bem, pessoal? Bom, então temos aqui a tomada de água, onde é chamada de admissão, é onde o fluido vai entrar no conduto forçado de adução. Tá? Então, aqui o que ele chama de admissão, nós também podemos chamar de tomada de água, onde é feita a tomada de água
para o conduto forçado, certo? Tomada de água para o conduto forçado. Aqui temos uma comporta de controle. Essa comporta de controle ela cumpre o papel de uma válvula. Se eu não quiser que a água seja destinada a essa turbina, a gente fecha a comporta, desligando a turbina. Então não há o turbinamento se essa comporta de controle está fechada. Se essa comporta de controle ela é recolhida, ela libera o escoamento. Antes da comporta de controle, nós temos uma grade, que é essa linha tracejada aqui, e a grade cumpre o papel do crivo lá no sistema de bombeamento, que é fazer uma retenção de material grosseiro. Retém galhos, né? Ou outro material grosseiro que possa entrar aqui no conduto forçado e danificar a turbina. Normalmente, peixes grandes também são retidos por essa grade, mas peixes pequenos acabam passando, são sugados pela tomada de água e acabam entrando na região da turbina. O duto aqui é o conduto forçado de adução, então sempre funcionando aqui como um conduto forçado é o duto adutor, a tubulação adutora, que vai conduzir a água do reservatório até a região da turbina. Aqui nós temos a turbina propriamente dita, que é basicamente um rotor que é girado pelo movimento da água, pelo ataque da água a esse rotor. Então nós vamos dizer que a água ataca o rotor da turbina, propiciando o giro dessa turbina. Essa turbina está interligada a partir de um eixo a um gerador, que é essa parte superior. Esse gerador, daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes nele, mas é um ímã com um conjunto de bobinas, onde se provoca um campo eletromagnético variável em função do giro da turbina, e essa produção de campo elétrico variável, de campo eletromagnético variável, acaba induzindo o surgimento de corrente elétrica. Se vocês puxarem pela memória lá na física, o que se aplica aqui é aquele princípio da lei de Faraday, né? A lei de Faraday, que é a indução eletromagnética. Então é justamente esse o princípio dos geradores elétricos, de hidrelétricas. É o princípio de indução de energia a partir de um campo eletromagnético variável, ou seja, aplicando-se a lei de Faraday. Então é isso que acontece aqui no gerador. Então aqui é produzida energia elétrica, essa energia, a corrente elétrica, né, produz uma corrente elétrica, essa corrente é transmitida até um transformador e passa para as linhas de transmissão de energia. Certo, pessoal? Então, de uma forma resumida, é isso que se tem de uma forma também genérica nas hidrelétricas. Basicamente, são esses sistemas que nós observamos. Aqui eu chamo a atenção para esse duto que vai receber a vazão turbinada. Então, o fluido vem aqui com uma vazão Q, ele ataca o rotor da turbina, ele ataca a turbina e depois de ser turbinado, ele é eliminado por essa tubulação e encaminhado aqui ao canal de fuga, com a mesma vazão Q. Então, a vazão que chega no recinto da turbina é a vazão que sai do recinto da turbina, a vazão que nós chamamos aqui de vazão turbinada, certo? Essa tubulação que veicula a água da região da turbina até o canal de fuga, ela é chamada de conduto de sucção. Eu vou até mudar a cor aqui para a gente deixar isso de uma forma mais destacada. Então, esse conduto aqui, ó, que veicula a água turbinada, depois que ela passou pela turbina até o canal de fuga, ele é chamado de conduto de sucção. Vamos anotar aqui, ó, conduto de sucção, ou tubo de sucção. E aí a gente tem que ficar um pouco atento para não confundirmos o tubo de sucção de uma turbina do tubo de sucção de uma bomba. O tubo de sucção da bomba é aquele tubo que retira a água no reservatório inferior e que conduz essa água até a bomba, né? Que permite a veiculação dessa água até a bomba. O conduto de sucção da turbina é o que vem depois da turbina, portanto, depois da turbina. Na bomba é o que vem antes. No caso da turbina, o conduto de sucção é o que vem depois da turbina. Então, se eu falar assim, temos um conduto de sucção, vamos imaginar que a gente está resolvendo um problema, certo? Temos um conduto de sucção com diâmetro de 1 metro. E eu não falo qual é nesse esquema. Você tem que saber que o conduto de sucção é o que vem depois da turbina, não o que vem antes. Eu digo isso porque eu já coloquei isso em provas e o pessoal adotou o diâmetro do tubo de sucção aqui, sendo o diâmetro do tubo adutor. E aí, obviamente, errou todo o problema.
certo? Então, vamos ficar atentos para que no sistema de turbinamento, o que é chamado de tubo de sucção, é o que vem sempre depois da turbina. Por quê? Porque é nessa região onde o fluido tem carga energética mais baixa. Ao longo de todo esse sistema, onde o fluido terá uma carga energética mais baixa, será justamente no conduto de sucção, porque a turbina vai retirar quase que toda a energia disponível pelo escoamento para gerar energia elétrica. Então, o fluido sairá da turbina com uma carga energética muito baixa. Muitas vezes, na maioria delas, com pressão negativa nessa região. Pelo fato da pressão ser negativa nessa região, esse conduto é chamado ali de conduto de sucção. Aí podemos perguntar, mas como que num local onde a pressão é negativa, o fluido ainda consegue sair e chegar ao canal de fuga? Ele consegue sair e chegar ao canal de fuga porque ele tem quantidade de movimento, certo? Ele tem velocidade suficiente para ser veiculado para o canal de fuga, mesmo com pressões baixas nesse setor. Tudo bem, pessoal? Então aqui a pressão é baixa e aqui ele tem velocidade que é suficiente para conduzi-lo ao canal de fuga, ou seja, ele tem quantidade de movimento suficiente para chegar a esse canal ajusante do recinto das turbinas. Eu vou colocar aqui um link para um vídeo do YouTube. É um vídeo interessante, ele é didático, ele mostra ali uns esquemas interessantes. Apesar da resolução dele não está muito boa, ele está meio embaçado, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente colocar esse vídeo aí para a gente fixar na nossa memória como é, em linhas gerais, o processo gerador de energia hidrelétrica. As usinas hidrelétricas produzem eletricidade através da força das águas. Geralmente, elas são construídas longe dos centros consumidores e aproveitam os desníveis naturais de rios. A usina que mais produz energia no mundo é a de Itaipu, que abastece consumidores do Brasil e do Paraguai. A usina de Três Gargantas, na China, deve desbancar a usina latino-americana nos próximos anos. Nas usinas hidrelétricas, uma barreira segura a água e cria um reservatório. Depois, a gravidade puxa a água e faz a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador, que produz corrente alternada. Essa corrente é transformada em corrente de alta voltagem e sai da usina através das linhas de energia. A água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. A quantidade de eletricidade gerada é determinada pelo fluxo de água e pela distância entre a superfície da água e as turbinas. Existem também as hidrelétricas de armazenamento bombeado. Nelas, a água que sai da usina vai para o reservatório, onde será bombeada e reutilizada em vez de voltar para o rio, como acontece nas usinas tradicionais. Em uma usina hidrelétrica, o elemento mais importante é o gerador. O processo de rotação de uma série de ímãs dentro de molas de arame move os elétrons e produz corrente elétrica. As usinas hidrelétricas dependem do fluxo da água, por isso, o ciclo hidrológico é de fundamental importância. Nesse ciclo, o sol aquece a água, que evapora e sobe para o ar. Enquanto sobe, ela esfria, se condensa e forma gotículas, que caem no solo na forma de chuva e neve. Um pouco da chuva é absorvida pelo solo, enquanto a outra parte volta para os rios e oceanos. Como qualquer ação humana, a construção das usinas hidrelétricas causa impactos ambientais, alterando o ecossistema e clima do local, por exemplo. Durante o preenchimento dos reservatórios, há também uma grande liberação de gás carbônico, o que aumenta o efeito estufa. Ao contrário de outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão. Como tudo funciona? Explica como funcionam as usinas hidrelétricas. Muito bem, pessoal. Então, a gente percebe que é um vídeo bastante didático, né? Ele já traz a previsão de que Itaipu perderia seu posto como principal geradora de energia hidrelétrica. O vídeo é um pouquinho antigo, já perdeu. Realmente, a maior hidrelétrica do mundo é a hidrelétrica de Três Gargantas, na China, que produz 22.500 megawatts de energia. Ela é a maior hidrelétrica do mundo. Aí, na sequência, vem Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai. Vamos lembrar que Itaipu não é
brasileira, né, 100% brasileira. Ela é uma hidrelétrica binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai, gerando aí 14 mil megawatts de energia. Na sequência, Xiluodu, na China, 3.860, quase do tamanho de Itaipu. Belo Monte, no Brasil, 11.233 megawatts. Guri, na Venezuela, 10.200 megawatts. Só para a gente ter aqui uma noção de comparação com as hidrelétricas mais próximas, por exemplo, a hidrelétrica de Miranda, no Rio Araguari, que é próximo de Uberlândia, ela produz 408 megawatts de energia. A hidrelétrica de Capim Branco 1, em torno de 250 megawatts de energia, e a hidrelétrica de Capim Branco 2 em torno de 235 megawatts de energia. Então nós estamos falando aqui de hidrelétricas que são bem maiores do que essas que a gente tem próximos aqui no Rio Araguari, certo? A fonte desses dados é esse site aí. Realmente hoje já a maior hidrelétrica já operando é a hidrelétrica de Três Gargantas na China. O vídeo ele chega a comentar também um fato que às vezes passa batido, né? Que a produção de energia hidrelétrica é uma produção 100% limpa, ambientalmente dizendo, não é. Quando a gente constrói uma hidrelétrica, a gente alaga uma área normalmente extensa a montante, principalmente se as barragens são grandes. Então há o alagamento de áreas extensas a montante, gerando desapropriações, e é necessário fazer o desmatamento das florestas, da vegetação, e a retirada de animais daquela área que será preenchida pelo reservatório. A gente não pode, por exemplo, deixar na construção de uma hidrelétrica a água avançar e inundar florestas, por exemplo, porque aquela matéria orgânica da floresta ela vai entrar em decomposição. Essa decomposição vai acidificar a água, vai gerar gás carbônico. Num processo de decomposição anaeróbia, gera metano. A água desse reservatório ela começa então a liberar gás carbônico no processo de decomposição aeróbia e metano no processo de decomposição anaeróbia para a atmosfera. Portanto, não se trata de uma fonte 100% limpa ambientalmente, como muitos políticos costumam dizer por aí. Certo, pessoal? Então, tem sim o seu impacto ambiental, tem um impacto social, um impacto cultural. Por exemplo, se formos falar aqui de Itaipu, isso não é do tempo de vocês, mas Itaipu foi inaugurado em 1982 e chegou a alagar um dos principais cartões postais do Brasil, que são as Sete Quedas. As Sete Quedas, elas eram um conjunto de cachoeiras na calha do Rio Paraná, e era tão importante como, por exemplo, são hoje as Cataratas do Iguaçu. É um local extremamente visitado por turistas do Brasil, do mundo inteiro. Imagina o Rio Paraná que já nasce grande na junção do Rio Paranaíba com o Rio Grande, os dois rios que delimitam o Triângulo Mineiro, né? Então, o encontro desses dois rios já forma o Rio Paraná, um rio então que já nasce muito grande, com uma vazão muito elevada, e esse rio caindo num vale, numa garganta, com um conjunto de cachoeiras. Essas eram as Sete Quedas. E as Sete Quedas foram inundadas por Itaipu, deixaram de existir. Então, é um impacto muito grande. Hoje seria equivalente, por exemplo, a construir uma hidrelétrica que inundasse as Cataratas do Iguaçu. Imagina se isso é possível hoje. Ainda, felizmente, não é possível fazer isso hoje. Ainda bem que as coisas mudaram e tomara que ainda continuem mudadas nesse sentido. Certo, pessoal? Eu vou só mostrar aqui para vocês, já que a gente entrou nesse parênteses, como eram as Sete Quedas. Bom, então aqui a gente verifica as imagens do Google, né, como eram as Sete Quedas, um conjunto aí de cachoeiras, né, que faziam uma transição de declividade baixa para um trecho de declividade alta, ou uma transição de cotas do Rio Paraná, faziam com que o Rio Paraná se mergulhasse numa garganta. Então era um local assim, extremamente visitado, conforme a gente pode ver, e hoje isso aqui tudo ele está aí a 20 metros, mais ou menos, abaixo do nível de água do reservatório de Itaipu, certo? Então, todo esse conjunto de cachoeiras, um patrimônio natural magnífico, foi destruído em 1982 pela geração da hidrelétrica de Itaipu. Inclusive, houve um aspecto muito trágico,
nessa época, que era um fim anunciado. Aqui na vista superior, aqui a gente já verifica o reservatório de Itaipu já enchendo, ó. Então esse nível de água aqui ele já vai subir, destruindo ali o conjunto de cachoeiras. Aqui já está no enchimento de Itaipu. Então era uma tragédia anunciada. Olha, em outubro, se não me engano a data era essa, em outubro de 1982, Sete Quedas deixará de existir. Então o que aconteceu com o pessoal? Ficou louco, falou, então vamos lá ver, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer as Sete Quedas, vamos correr para lá para a gente se despedir das Sete Quedas. Então o fluxo de turistas para o parque foi um fluxo muito intenso. Como a gente pode observar nessa imagem, às vezes a transição de um local para o outro, passando por cima das cachoeiras, era feita com essas pontes de madeira, essas pinguelas. E eram pontes já antigas, pinguelas antigas, e uma delas rompeu em função da carga de gente, muita gente passando por elas. Uma rompeu e uma série de turistas caiu. Eu acho que foi bem a história aqui, ó, Morte de Sete Quedas, triste história. Se a gente talvez clicar aqui, a gente vai saber a história mais ou menos nessa região mesmo. Há vídeos no YouTube que inclusive mostram o pessoal pulando na água para tentar salvar as pessoas. Alguns moradores locais até conseguiram salvar alguns. Então foi uma tragédia em função dessa elevada visitação às Sete Quedas para se fazer a despedida desse patrimônio natural que o Brasil tinha. Hoje tudo isso está submerso a mais ou menos 20 metros de profundidade. Esse local é um local que está a 200 quilômetros a montante da barragem de Itaipu, na cara do Rio Paraná. Então a barragem de Itaipu está situada aí a 200 quilômetros para frente disso aqui, a jusante desse ponto, certo? Então chegou a alagar essa região aí, destruindo as famosas Sete Quedas. Acho que vocês nunca ouviram falar delas, né? Eu ainda era criança, ouvi falar, porque se falou muito delas no enchimento de Itaipu.